Cine Amazônia, 18 anos, edição comemorativa. Rondônia, 40 anos, foi contemplado pela Lei Aldir Blanc através do edital 32/2021, Sejusel Codec. Segunda edição Pacaás Novos, prêmio Difusão de Festivais, Mostras e Feiras Artístico-Culturais, eixo 1, Festival Cultural, categoria F, Audiovisual. Cine Amazônia, 18 anos, edição comemorativa Rondônia, 40 anos. Mostra Rondônia Fragmentada. Exibição de filmes os quais têm a Amazônia e Rondônia documentados pelas lentes cinematográficas das histórias de seus personagens e diretores e diretoras. Esse garotinho louro é filho do missionário. A tristeza, o índio é uma pessoa extremamente alegre, desde que seja feliz, evidentemente. Assista à mesa o fazer cinematográfico dos filmes de documentário em Rondônia e na Amazônia. Temos como convidados dessa mesa os documentaristas Beto Bertânia, do documentário Dana Merrill, um fotógrafo no Inferno Verde. Tiago Carvalho, na direção do filme O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível, a peleja de Noel Nuttels. Anderson Mendes com o filme Pistolino e o filme que não acaba nunca. E José Jurandir da Costa com o documentário Quilombagem. A mesa de agora, desse momento, é a mesa, o fazer cinematográfico dos filmes de documentário em Rondônia, na Amazônia. Então, eu começo agora e passo a palavra para o documentarista Tiago Carvalho falar um pouco do seu filme, O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível, a peleja de Noel Nuttels. Como é que foi? O que a gente vai ver nesse filme? Como foi a escolha desse personagem? Conta aí um pouco para a gente, Tiago. Pessoal, obrigado pelo olhar generoso para o filme aí. É sempre muito bom poder trocar ideia, né, sobre o filme. Bom, O Índio Cor-de-Rosa contra a Fera Invisível é um filme sobre um sanitarista, médico sanitarista, chamado Noel Nuttels, que trabalhou ao longo dos anos 40, 50, até o finalzinho dos anos 60, como médico na Fundação Brasil Central e também, enfim, trabalhou muito, muito próximo assim, dos irmãos Vilas Boas, nesse processo aí da Marcha para o Oeste, e acompanhou esse processo assim, de interiorização, né, da colonização do Brasil assim, pelo próprio Brasil, né? Então, ele acompanhou o processo todo da expedição Roncador-Xingu, e o Noel registrou esse processo em filme. O Noel viajava para atender essas populações, então, no momento do primeiro contato, né, as populações indígenas com a expedição Roncador-Xingu e outros contatos também, né? E aí começavam as epidemias e as doenças, e o Noel foi o médico que primeiro chegou para socorrê-los, atendê-los, vaciná-los, né? E a partir dessa experiência, o Noel criou um serviço que chamou-se SUSA, que era o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas, em que ele juntava uma equipe de especialistas, né, de médicos de diferentes especialidades, dentistas, etc.,
E numa época em que o SUS não existia, né, e o interior do Brasil tinha um acesso muito precário, né, a esse tipo de direito, ele viajava com um avião, apoiado pela FAB, atendendo as populações nos lugares mais remotos do Brasil. E ele filmou essas expedições, não só o trabalho dele com indígenas, mas também no sertão de São Francisco, no Juazeiro do Norte, em muitas regiões do Tocantins, ali do Araguaia e tal, e ele filmava, e assim, filmava com um olhar muito bonito, muito especial, em 16mm, um olhar muito próximo das pessoas, que é uma expressão audiovisual, assim, acho que do humanismo do Noel, que aparecia, inclusive, na prática da medicina dele, no pensamento dele sobre saúde, sobre a sociedade brasileira. Assim. Então, eu conhecia, assim, esse personagem de menino, porque eu sempre me interessei muito pela história dos irmãos Vilas Boas, essa história muito aventurosa, assim, né? E eu ouvia falar da figura do Noel, mas não conhecia a obra cinematográfica do Noel e não conhecia o personagem a fundo. Até que, alguns anos atrás, comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Noel e teve uma oportunidade muito interessante, que eu até convido os colegas documentaristas a ficarem sempre de olho, que é um edital do selo Fiocruz Vídeo, que é um edital de curtas, médias e longas, voltado para questões de saúde, né? Sempre de documentário, e eles abrem também para animação. E aí, com esse edital, a gente viu a oportunidade aqui com os companheiros da Banda Filmes de buscar o recurso para produzir um documentário sobre o Noel, enfim, voltar a colocar as imagens que o Noel produziu para jogo, né, para serem vistas. E aí a gente acessou o edital, ganhamos o edital e conseguimos produzir. O filme é o seguinte: a gente trabalha a partir das imagens que o Noel produziu. São umas 6 horas, mais ou menos, de material em 16mm, tudo montado na câmera, né? Dessas expedições do Noel à Amazônia, ao sertão de São Francisco, a região do Mato Grosso, onde vivem os Chavantes até hoje, né? Em que ele produziu nesse contexto. Tem um material que ele filmou, inclusive, em Rondônia, que é um dos materiais mais impactantes que ele tem, filmado com uma ocasião que ele visita aí os Pacás Novos, que o povo se chama de Wari, né? E a gente articula as imagens do Noel, que o Noel produziu, né, com um único registro da voz do Noel, que é exatamente a gravação que o Hermano Pena, cineasta baiano, que estudou na UNB também, gravou em 68, às vésperas do AI-5, na ocasião em que o Noel foi convidado pela CPI do Índio, que é uma CPI que investigava desmandos assim, no SPI, né, no Serviço de Proteção ao Índio, que pouco tempo depois foi substituído pela FUNAI, que convida Noel para falar da experiência dele entre os índios e fazer uma exposição assim, da sua trajetória e das suas ideias sobre a questão indígena no Brasil. Bom, e aí a gente articula essas imagens do Noel com esse depoimento dele na CPI do Índio, que é um depoimento de 2 horas e meia, em que ele faz é quase uma carta dele para a posteridade, sabe? Que ele narra a vida inteira dele e vai colocando as ideias dele sobre o que ele chama de massacre histórico, né? Perpetrado pela sociedade brasileira contra os indígenas, né? Desde o começo. E é uma fala muito bonita, muito sentida, né? Muito envolvida, assim como foi o Noel. E é um personagem encantador, porque é um sujeito muito corajoso, né? E a gente montou esse filme ao longo de 2019, finalzinho de 2018, 2019, numa conjuntura, assim, em que a gente sentia que estava entrando numa tempestade, né, no Brasil, assim, e, assim, ouvir o Noel e ouvi-lo hoje ainda, era naquele momento, eu acho que é ainda,
é muito inspirador, assim, dá muita coragem na gente, sabe? Para enfrentar essa situação barra pesada que a gente está vivendo, né? Tiago, você chegou aí a essa região do Pacas Novos ou não? Não, o filme trabalha só com imagem de arquivo, né? Um filme de arquivo. Porque é uma região que sofre uma pressão impressionante. Se já sofria naquele momento, na atualidade, ela sofre uma pressão muito profunda, muito profunda. É uma região, inclusive, muito, muito bonita, em que o Cine Amazônia atua por perto nessa região toda aí em Rondônia, né? Que legal. Mas vamos falar um pouco, e aí a gente continua falando do filme, dessa sua experiência. Vamos conversar um pouco com o Beto Bertagna. Beto, O Inferno Verde, Dana Merrill. Como é que foi isso? Assim? Como é que foi essa escolha? É o filme que a gente vai estar exibindo no Cine Amazônia. Como é que foi a escolha desse personagem? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, vou começar bem do princípio mesmo. Quando eu vim a primeira vez para Rondônia, meu avô, que era francês, me comentou assim, olha, tem uma ferrovia fantástica lá, tenta conhecer, né? Isso na década de 70. E daí eu vim para Porto Velho e para Rondon, e a Madeira Moré estava desativada, mas tinha em exposição as locomotivas. Aí fiz fotos, tal, aquela coisa toda, né? Mas também não dei lá grande importância, porque eu não sabia a dimensão da história, né, da Madeira Moré. Anos mais tarde, já conhecendo melhor a história e com acesso a documentos, principalmente as fotografias do Dana Merrill, que foi um fotógrafo convidado pela empresa para documentar a construção da ferrovia, eu comecei a me interessar mais pelo assunto e tal. E daí descobri a famosa história dos 2.000 negativos que ele teria produzido na época da construção, entre 1909 e 1911, e que esses negativos estariam, a maior parte, perdidos, e os que sobraram estavam de posse do museu da USP, Museu Paulista, né, de Piranga. Bom, daí, tentando mais informações, eu fico sabendo do nome dos personagens dessa história relacionada à perda dos negativos, que diretamente assim, ligados a essa história, que foi o historiador e jornalista Manuel Rodrigues Ferreira, autor do célebre livro A Ferrovia do Diabo, e do fotógrafo do jornal A Gazeta de São Paulo, o Ari André. E fico sabendo que eles estavam vivos, né? O Manuel Rodrigues, a gente sabia já. O Manuel Rodrigues, inclusive, participou de uma edição como homenageado do Cine Amazônia. Mas eu descobri onde estava o Ari André, no interior de São Paulo. Daí via o Manuel Rodrigues, consegui fazer contato com ele topou fazer entrevista. E a história do filme, basicamente, é o depoimento da forma como essas fotografias foram extraviadas e apresentando, então, muitas fotos que, na época, eram inéditas. Vale lembrar que o filme foi produzido em 2004. Então, já se passaram aí praticamente 15 anos, mais, eu acho, né? 2004, 2014, 10, estamos em 22. E é isso. É baseado muito no depoimento de como foram perdidos esses aproximadamente 1.800 negativos, como se salvaram os outros, e o depoimento das pessoas que vivenciaram na época, na década de 50, isso. Sendo que
também conta como eles foram descobertos. Porque até então eles estavam escondidos, vamos dizer assim, ninguém sabia da existência e não sabia também do que se tratava os negativos. O que a gente deve muito ao Manuel Rodrigues Ferreira, que desvendou essa história e publicou na época no jornal uma série de reportagens baseado nas fotografias e daí também em pesquisa histórica sobre a madeira mamoré. E foi, acho que, a primeira vez que a madeira mamoré veio assim a tomar uma dimensão mais nacional, vamos dizer assim, porque até então ela era uma ferrovia esquecida aqui na Amazônia. Beto, sobe só um pouquinho, você está com a cabeça cortada, né? É que, na verdade, eu me sento aqui, daí quando o Antônio lá no Switch Master faz o corte, daí corta a minha testa grandona aqui. Assim acho que está melhor, né? Tá um pouquinho melhor, tá sim. Na verdade, eu estou escorregando na cadeira, porque se eu mexer na câmera, ela cai. Eu acho interessante porque vocês estão falando, vocês dois falaram de personagens que a gente ainda conhece pouco no Brasil, né? E aí verdade, o documentário tem esse poder de instigar a gente para que conheça mais sobre a história desses personagens, né? E aí sim. Não, e também uma forma de certa forma, valorizar a memória, né? Porque esse nosso país que vive essa crise ad eternum de não valorizar a memória, e nesse caso é fundamental, né? A gente ter essa valorização da memória, das imagens, né? E em todos os campos do audiovisual, né? A gente vê a situação da Cinemateca, a gente vê a situação dos arquivos pelo Brasil aí, em geral, né? Então é uma forma também de, vamos dizer assim, democratizar a informação, essas memórias que esses personagens fantásticos deixaram, no caso do Nútrio, no caso da Ana Merrill e de tantos outros, né, que por aqui passaram, né? Oswaldo Cruz e daí vai. Exato. E Anderson, o nosso personagem do seu filme, o Pistolino, como é que foi chegar até esse personagem? Fernanda, foi uma aventura que começou justamente no Cine Amazônia. Eu tomei conhecimento da vida do Pistolino do Jair numa reportagem do Fantástico, né, do Me Leva Brasil, que foi cobrindo o Cine Amazônia. E em 2008 fui para Porto Velho, cobri o Cine Amazônia a trabalho, e nessa ida eu conheci o Jair pessoalmente, né? Em 2009 também, trocamos ideia. Foi quando ele me falou que ele estava na pré-produção do novo trabalho dele, que seria o Lobisomem, e tivemos a ideia de mostrar como que seria esse processo criativo dele, de produção desse filme. E eu articulei, me programei para voltar para Porto Velho em janeiro de 2010, e foi quando cheguei na cidade, né? A gente já estava se preparando para fazer as gravações com ele, para mostrar os bastidores. Foi quando ele me falou que ele ia ter que atrasar, né, a gravação do filme dele. E nisso ele me fala da história do primeiro filme dele, que tinha começado em 2003, que motivou todo esse sonho, e até então não tinha finalizado. Aí foi quando eu tive que adaptar toda a minha produção, né, para mostrar essa aventura dele, que um cara que não tem conhecimento, né, mas ele tem uma paixão pela sétima arte. Ele foi atrás, estudou da forma dele, pesquisou como que ele poderia construir os equipamentos e se inspirou no Chaplin, no Mazzaropi, no Buster Keaton e tudo mais. E em cima disso eu construí o doc.
mostrando como é que foi essa perseverança dele ao longo desses anos todos, em busca de parceiros que abraçassem a causa, porque até então ele só contava com o filho dele, né? Juliana, para ajudar na captação, conseguir apoio para combustível, para alimentação, né? Esses eram os grandes desafios dele, e demorou muito. Então, esse documentário que a gente produziu, eu tenho aproximadamente 80 horas de material bruto dele, basicamente construído em cima disso, né? E os depoimentos que eu captei com ele, as imagens dele passando por Porto Velho, relembrando como é que foi todo esse desafio dele. E para a gente foi uma grande satisfação conseguir finalizar, porque eu passei 11 anos para finalizar esse filme, porque a ideia era fazer um curta-metragem, e quando a gente se deparou com esse material rico do Jair, com muita história de bastidores, assim, eu passei por umas 5 montagens desse doc como curta e não batia, não dava liga, e foi quando a gente conseguiu, através da Aldir Blanc, né, fazer o longa, e a gente conseguiu contar uma história que emociona quem assiste, né? Então, uma história de cineastas para cineastas, então é super, super válido e super gostoso de se assistir. Você sabe que tem um dos prêmios da Aldir Blanc que leva o nome dele, né? É Prêmio Produção Audiovisual. Inclusive, eu fui contemplada também. Agora é o desafio, né, de fazer o filme. Eu achei que foi muito bonita essa homenagem que o Estado de Rondônia deu para o Jair, porque desde 2003, desde 98, né, que ele se aventurou nesse ramo aí, e hoje está colhendo os frutos, né? E vamos agora para o nosso outro convidado, José Jurandir da Costa. Vai ser exibido nessa edição do Cine Amazônia o Quilombagem. Falar um pouco dessa experiência do Quilombagem. Bom, o Quilombagem surge fruto de um projeto chamado Doc TV, que logo quando o governo Lula assumiu, ele convidou Orlando Senna, que tinha uma experiência já dirigindo a Escola de Cinema de Cuba, tinha experiência durante os governos lá no Ceará, com a implantação do Centro Dragão do Mar. E aí o Orlando se cerca de muitas pessoas e estabelece uma nova política audiovisual no Brasil. Eu diria que a gente tem aí, com o advento do governo Lula, a gente tem um divisor de águas. E aí o Orlando e todo o time do Ministério da Cultura na época, eles criaram um concurso, e esse concurso premiava diretores e filmes de todos os estados do Brasil. Então, essa é uma experiência muito exitosa, e com a possibilidade do trabalho ser exibido numa janela para todo o país, integrando literalmente o Brasil, nem que seja meio que na marra, meio que na força, até porque o estado de Rondônia é um estado que não tem mais TV educativa, então os parceiros da época, tanto o governo do estado como a prefeitura, descontinuaram os projetos, entendeu? O governo de Rondônia abandonou o primeiro Doc TV, não pagou a parcela, e aí foi descredenciado. A prefeitura de Porto Velho assume o projeto, e aí a gente tem a possibilidade de estar jogando luz sobre esse território, que é o Vale do Guaporé. Quilombagem, ele trata de muitos dramas, de duas comunidades que ainda estão estabelecidas nesse rio. São comunidades remanescentes de Vila Bela da Santíssima Trindade, que vem ser a primeira capital do Mato Grosso, e a gente está falando de um momento que era só o Amazonas e Mato Grosso. E o filme tenta jogar luz sobre essa problemática os quilombolas não têm direito à própria terra que eles estavam.
Então, nós fomos muito bem recepcionados. Tem, a partir do filme, o drama deles continua, né? O filme é um registro, o drama continua. Eles, em Santo Antônio do Guaporé, por exemplo, eles ainda não têm a titularidade, já têm a titularidade, mas ainda não conseguem produzir em sua própria terra. E, à medida que o tempo vai passando, a gente vai percebendo que foi um material importante, que pode ser consultado para sempre, entendeu? Está feito esse registro, e é isso. Bom, gente, agora pensando um pouco como documentaristas, quais os desafios que vocês enfrentaram e que se tem para fazer documentário na Amazônia ou sobre a Amazônia? Que desafios que são esses que a gente poderia estar aqui apontando? Podemos fazer uma nova rodada, podemos começar pelo Tiago, enfim. Fernanda, cortou um pouquinho no momento que eu estava explicando aqui qual era o mote da conversa. Pode repetir, por favor. Quais são os desafios agora nessa nossa nova rodada? Os desafios que a gente tem como documentaristas em fazer cinema, e especialmente fazer cinema na Amazônia e sobre a Amazônia, sobre personagens da Amazônia ou na Amazônia. Então, acho que assim, no caso do nosso filme aqui, a gente teve um desafio, que é o desafio de trabalhar com arquivo no Brasil, né? O Noel tem um material precioso, assim, um material bonito pra caramba, que é o documento de uma época super importante e tal, e esse material estava, em parte, preservado no Fiocruz, na casa de Oswaldo Cruz. Inclusive a casa de Oswaldo Cruz é um centro de memória de audiovisual e fotografia e saúde, assim. Acho que tem muito filme para sair dali, sabe? Então é um pessoal extremamente competente, extremamente interessante, dedicado pra caramba, faz um belíssimo trabalho de preservação de arquivo. Uma parte do material estava lá, mas uma parte grande do material estava na casa da filha do Noel, a Berta Núteus, que foi de uma generosidade incrível com a gente, né? Não é por acaso que o filme é dedicado a Berta, que abriu todos os baús lá do Noel para a gente pesquisar e procurar, e a gente encontrou uma quantidade impressionante de rolos de 16mm do Noel, já completamente deteriorados num armário da casa da Berta, por falta de política mesmo, de preservação. Então a gente fez um trabalho assim de digitalização e preservação do material em alta qualidade, aqui do jeito que a gente foi possível fazer. E, enfim, acho que esse é um desafio, né? De trabalhar com cinema de memória, assim, pra gente. Eu acho que tem um outro desafio que é, assim, eu sou carioca, né? Moro aqui no Rio e tal. Eu acho que, assim, a gente tem o desafio de falar da Amazônia não estando lá, não vivendo lá, né? Acho que não tem um cuidado que é preciso tomar, né? E é fundamental que a própria Amazônia produza cinema sobre a Amazônia, né? Porque a gente tem um olhar, esse olhar sudestino, né? Como o pessoal no Nordeste gosta de dizer, é um olhar muito viciado, né? Sempre com essa visão de uma Amazônia muito muito distante, com muito pouca intimidade, né? Ou muito pueril, né? Muito besta, fica sempre só na espuma, né? Nunca entra muito Sim. mais profundidade, assim. E eu acho que o material que o Noel produziu é um material que vai além da espuma, assim, sabe? Eu acho que o Noel produziu um material de muita profundidade, mas o Noel viveu a Amazônia intensamente. Viveu no Mato Grosso durante muito tempo, e teve uma experiência, assim, muito, muito radical com a Amazônia, né? Acho que o Beto estava falando antes, assim, das coisas que a gente pode aprender, né? Com esses colegas que vieram antes da gente, né? O Noel filmou a Amazônia no momento que as pessoas estavam diante de epidemias que dizimaram povos inteiros, que é uma coisa que só agora muitos de nós vimos o que é, né? As
vimos de perto esse tipo de coisa, que os Xavante, os Cuicuro e o povo do Xingu, por exemplo, e os próprios Pacás Novos viram há tempos atrás, né, que os povos indígenas do Brasil convivem com esse tipo de cataclismo, assim, há 500 anos, né? Então, acho que o material do Noel tem pode nos ensinar, inclusive, isso, assim, porque o Noel é um judeu ucraniano que chegou no Brasil com 8 anos de idade, foi viver em Alagoas, numa cidadezinha pequenininha, São José da Laje, e filmou a Amazônia de uma maneira muito próxima, né, muito aberta, assim, um sujeito que tinha uma abertura para o que é diferente, assim, muito, a partir de um ponto de vista muito humanista, né. Então, acho que até nisso o Noel também nos ensina como fazer, né. Então, acho que esse é um desafio, assim, sobretudo para quem não está na Amazônia, não vive na Amazônia, não tem uma relação, assim, cotidiana com a Amazônia, né, encontrar sempre um jeito de olhar para a região que não seja, assim, como você disse, pueril, né, que seja um olhar mais atento, mais complexo. Porque é difícil e, assim, é duro também. Começa a se dar conta dessa guerra para além das pandemias, inclusive, de forma também muito recente e documentar de forma muito recente, numa perspectiva da história mesmo, da nossa história, a história da espécie humana, né? Beto, e aí? Qual os desafios você tem filmado? Como é que tem sido isso? Eu acho que assim, os desafios de filmar na Amazônia, eles começaram a ser quebrados a partir da quebra da barreira tecnológica. Você tem que imaginar que há precursores de cinema aqui na Amazônia, Bruno Santos, inclusive a parte documental, né? O próprio Major Reis, né, que acompanhava o Rondon, e que usavam equipamentos, na época, pesadíssimos, difíceis de carregar, de transportar, de um material muito sensível, que era o negativo, né? Isso foi evoluindo, e mesmo na nossa época, vamos botar assim, nos anos 2000, era um desafio tecnológico grande, exigia um investimento pesado em câmeras, etc. Tal. Isso aí foi quebrado, esse paradigma, inclusive com a questão do celular. Hoje, qualquer pessoa que quiser documentar, com o celular, ela documenta com uma qualidade fantástica. Então, é questão agora de querer, né? Então, isso era uma barreira antes, era muito complicado, e não faz muito tempo isso. Vamos botar aí coisa de 2 décadas, mais ou menos, era bem complicado, se não tivesse um equipamento adequado. Então, isso aí foi quebrado, essa barreira tecnológica, vamos dizer assim. A segunda barreira é geográfica mesmo, né? A dificuldade de se ter acesso aos locais, que essa aí ainda permanece. Então, o Jura foi lá, vocês foram lá na região do Guaporé. Se for lá hoje, a situação é a mesma, não mudou nada. Então, continua isolado, continua difícil chegar. Tem uma outra questão que às vezes a gente não se atém, mas é que também pelo fato de ser um lugar ermo e muitas vezes remoto, distante, de uma série que o poder público até abandona, deixa de lado questões ligadas à saúde, à segurança pública e uma série de outros fatores, às vezes é perigoso também, né? A gente tem que imaginar que a hora que te mete na Amazônia para filmar, dependendo do tema que você vai abordar, é bem complicado. Então, sempre tem que ir com muito cuidado. Acho que isso não mudou muito, acho que até piorou nos dias atuais, né, diante da postura governamental dos dias de hoje, aí, que a Amazônia virou basicamente uma terra sem lei, né? Já era ruim um tempo atrás, e sinceridade, acho que hoje piorou. Eu não tenho filmado, não sei, não posso falar assim,
por experiência própria, mas acredito que algumas situações tenham piorado bastante, né? Principalmente quando você vai entrar em áreas de garimpo, em áreas de exploração ilegal de madeira, em áreas indígenas e por aí vai. E não tem jeito, a gente acaba se deparando com esse tipo de situação. Creio que todos que um dia tentaram fazer alguma coisa em termos audiovisuais na Amazônia acabaram passando por algum tipo de experiência desagradável nesse sentido. Mas eu acho que está tudo aí, tem muita coisa para ser mostrada. A Amazônia ela ainda é um motivo de grande, vamos dizer assim, ela ainda é centro dos olhos internacionais. Tem muita coisa que não apareceu ainda. E a gente vai descobrindo, vai desvendando, descobrindo, tentando levar para o público, quando possível fazendo denúncia, quando possível mostrando um outro olhar. Eu agora estive recentemente vendo a exposição de Sebastião Salgado sobre a Amazônia, lá em São Paulo, né? Uma Amazônia fantástica, mesmo quem vive na Amazônia sempre acaba se surpreendendo com um detalhe ou outro, né? Então, eu acho que os desafios são esses, estão aí para serem, justamente, desafio é para ser enfrentado, e temos uma geração nova ainda com gás aí que eu espero que faça honrar, né, suas calças jeans e seus vestidos aí plissados. Pegando uma carona na tua fala, e aí eu já pergunto ao Jurandir e ao Anderson, quais esses desafios também que vocês enfrentam como documentaristas? E existe um modo de fazer cinema na Amazônia que é diferente, fora todos esses desafios que são de extrema concretude, né, da região. Existe um modo também de fazer cinema na Amazônia. Vocês, como documentaristas, Jurandir e Anderson, que vivem na Amazônia, que documentam a Amazônia. Jurandir. Eu diria que a Amazônia é mais da metade do território brasileiro e, por conta disso, a gente acaba pagando o preço desse tamanho, né? Porque uma Amazônia que está muito invisibilizada ainda. E eu diria que o modelo de produção, para a gente não tem um modelo de produção, porque as coisas, quando acontecem na Amazônia, tem os custos amazônicos, né? Não dá para. As produções na Amazônia, elas não acontecem. Tem uma série de obstáculos para as coisas acontecerem, mas eu diria que a gente tem nós não temos ainda um modelo de produção, que seria muito bom, mas tem uma solidariedade muito grande entre os realizadores da região norte toda, né? Os festivais de cinema, eles, como o próprio Cine Amazônia, ele acaba agregando uma série de realizadores, dialogando com temas em comum. E eu diria que o próximo desafio da gente é implantar, talvez, núcleos aí de produção audiovisual nesses territórios que ainda são muito isolados, né? A gente fala por exemplo, o Rio Guaporé, a gente tem uma frequência de um barco por mês num território de mais de 1.200 quilômetros, e aí, por aí a gente tira, né, a realidade que se enfrenta, né? Eu diria também que é um território muito propício para a integração latino-americana através da Bolívia. Os bolivianos são muito abertos, abrem suas casas, a Amazônia inteira eles abrem as casas, e aí fica a questão da responsabilidade de alguma forma, ser porta-voz e documentar essas realidades, entendeu?
mas eu diria que tem melhorado no sentido da velocidade das coisas, né? Então, hoje, por exemplo, se a gente, numa emergência, se precisar de uma imagem, se acontecer uma tragédia em Santo Antônio do Guaporé, nós vamos ter acesso às imagens, porque essas imagens vão chegar pela internet. E aí isso, de alguma forma, também é um facilitador, mesmo que essas regiões, repito, estejam muito desassistidas do ponto de vista de transporte e do ponto de vista de comunicação. Anderson. Pois é, Jura, concordo contigo. O custo amazônico, ele é um grande desafio para a gente aqui. Para quem é dos outros estados, é uma realidade também. Já para quem é do exterior, para o gringo, para ele é mais fácil porque tudo é em dólar, né? Então, está propício para se produzir aqui no Brasil. Agora, para a gente que às vezes é mais fácil pegar um voo daqui para Manaus e ir para o Rio do que pegar um transporte daqui de Manaus para São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, aqui no próprio estado. Então, a gente tem esse grande desafio logístico, a gente tem um outro grande desafio que é de comunicação, porque nem todo lugar a gente tem uma telefonia, tem uma internet boa. Por exemplo, a gente tem algumas comunidades bem próximas aqui de Manaus, assim, em torno de raios de 20, 30 quilômetros, que não tem telefonia, não tem sinal, não tem nada. Então, como é que a gente faz para conhecer esses personagens? Como é que a gente faz para fazer uma boa pesquisa de campo? Então, a gente tem que ter recursos para ir para esse campo. Então, esses são os principais desafios que a gente tem. Eu tenho notado também que a gente tem tido um crescimento na questão da violência, como o Beto falou também. A gente tem algumas regiões aqui que são bem perigosas de se viajar. E imagina, você chegando hoje em determinadas comunidades com equipamento, com equipes para mobilizar e chamar atenção e tem essa questão do perigo também, que as pessoas hoje já enxergam uma pessoa com uma câmera com outro olhar, né? Tipo, mostrar algum crime, alguma coisa, assim, o jornalismo hoje, ele corre risco, né? Aqui pela região, entre outros fatores aí. Agora, sobre a produção em si, o estilo e tudo mais, eu tenho notado que a gente tem, apesar dessa distância, a gente tem conseguido, através da tecnologia, algumas comunidades ribeirinhas, a gente tem conseguido dar voz do próprio morador local. Por exemplo, tem alguns casos interessantes de alguns ribeirinhos que hoje eles falam com o público do mundo todo através do YouTube. Eles mostram o dia a dia deles, a realidade deles. Então, surgiram fenômenos no YouTube, no próprio TikTok. Então, assim, em vez de vir alguém de fora mostrar a realidade deles, eles estão mostrando para o mundo através dessas ferramentas, através da tecnologia. A partir de agora, o que você tem em mente, Tiago? Acho que agora é o trabalho de voltar a produzir, primeiro depois da pandemia, né? Que acho que para quem faz documentário, que tem que ir para campo e tal, foi uma coisa muito limitante, no certo sentido. E o desafio de construir um governo que tenha política pública, né? Para a gente produzir, para a gente trabalhar. Acho que são os dois desafios que estão postos, assim, ideia para fazer coisa não falta, sabe? Uhum. Um negócio que a gente precisa agora é de coragem para fazer a transformação que a gente precisa fazer agora. Tá perto. Eu diria que a partir do momento que a gente começa a trabalhar num determinado lugar, num determinado território, outras demandas surgem no sentido de outras demandas, outros filmes surgem, né? Então, no próprio Rio Guaporé, a gente está fazendo uma série, que é uma série que vai documentar, a ideia é documentar vários rios, né? Começa pelo Guaporé, depois o Madeira, e aí, à medida que o tempo passa, tem algo muito interessante que acontece, Tiago, Beto e Anderson,
e Fernanda, que são os arquivos que vão aparecendo. É impressionante isso, porque... E aí a gente vê a importância, né, de quem documentou, né, do Núteus, do Roquete Pinto, né, do Major Reis, do próprio Vitor Hugo, que implementou a primeira rádio em Rondônia. E eu diria que tipo, o trabalho no bar e o bom disso também é que a gente pode ressignificar essas imagens, pode atualizá-las, né? Inclusive agora no Cine Amazônia, se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar, vão ter arquivos do Vale do Guaporé, filmados em 1933 a 1935 pelo Emil Snetlag, que é um antropólogo, ornitólogo alemão, que esteve nessa região e agora quase 100 anos depois, é que esses arquivos estão chegando aqui nessa região. E eu diria que é um trabalho que, mesmo com todas as dificuldades, a gente não pode esmorecer, entendeu? Beto, o que você vai documentar? O que você tem em mente daqui para frente? Depois que a gente retornar ao Ministério da Cultura, que a gente estiver diante de um outro cenário também político. Fernanda, não faço pergunta difícil. Eu tô basicamente, no momento, imbuído na luta de sobreviver física e mentalmente. Estou enfrentando alguns problemas e eu não estou filmando no momento. Tá? Para mim está sendo muito difícil. Tem alguns projetos na cabeça aí, mas não sei se acabam saindo do papel. Mas vamos aguardar justamente essas mudanças que certamente virão, né? Para dar mais alento até a todo mundo, a gente possa viver com mais alegria um pouco, mais felicidade. E daí, a partir daí, vamos dizer assim, com a saúde mental e a saúde física equilibrada, a gente possa tocar o barco. Anderson, você, qual que é o desafio aí como documentarista que você tem em mente que vai estar projetando realizá-lo? Pois é, Fernanda. Assim, esse período da pandemia, apesar dos desafios aí que a gente tem enfrentado, né, também serviu para gerar ideias, né? E eu acho que o grande caminho, pelo menos no meu ponto de vista, é retratar a simplicidade das pessoas, o dia a dia, a rotina delas, com outro olhar. Eu acho que eu vou seguir nessa linha. Você está filmando alguma coisa, Anderson, no momento? Não, atualmente, no momento, fora a minha rotina de trabalho, eu não tô desenvolvendo nenhum não estou executando nenhum projeto, né? Mas, assim, eu estou desenhando, né, projetos e espero muito em breve executar, mas com esse olhar mesmo, bem humano, bem próximo do dia a dia dessas pessoas, da simplicidade. O cotidiano do manauara. Do manauara, do amazonense aqui, tipo, bem simples, assim. E aí, Jurandir, quer complementar com alguma coisa? A gente já está caminhando para quase 1 hora. Se vocês quiserem se perguntar alguma coisa, conversar alguma coisa entre vocês, a gente ainda tem um tempinho antes de encerrar aqui. E aí? Eu quero relatar a minha última viagem que eu fiz ao Guaporé, que foi em 2019. E as pessoas, os índios, é um território que é ocupado por índios e quilombolas, e muitos migrantes que vieram nesse processo de ocupação de Rondônia, muita gente do sul, né? O novo método de produção. E aí, eu diria que hoje o que a gente percebe é que esses territórios são muito hostilizados. Então, as pessoas, os índios, as aldeias, lá em Sagarana e na aldeia Ricardo Franco,
a pauta é a política do governo federal, porque eles estão de um lado e os índios do outro, entendeu? E aí isso leva muita temeridade para eles, no próprio universo quilombola também, porque o que a gente percebe é que o Brasil entrou num parafuso e 57 milhões de pessoas escolheram o governo que aí está, e ele simplesmente causa alvoroço, né, na mentalidade, especialmente dos mais velhos. Agora espero que já esteja diferente, né, porque o governo vai acabar em algum momento e a gente vai virar essa página. Mas é algo que eu percebi, é esse medo e tristeza, e eu estou falando de algo que aconteceu em 2019, medo e tristeza com o Brasil atual, e espero que a gente vire a chave logo, logo. Eu queria ressaltar que, já que a gente está falando, e o tema é o Cine Amazônia, que leva o nome da Amazônia, né? É que, cara, a gente tem que entender que a Amazônia é o nosso maior fundo monetário que possa imaginar. Na Amazônia, mais que a própria reserva do Fundo Soberano, está a nossa possibilidade de redenção do Brasil. E parece que as pessoas não conseguem ver isso aí, né? E se não cuidar direito da Amazônia, nós em breve teremos, infelizmente, vamos dizer assim, uma perda irreparável do nosso futuro até, né? Então, acho que a Amazônia tinha que começar a ser observada como uma reserva financeira, inclusive. Financeira. O que a gente tem de riqueza na Amazônia, ela representa, hoje, quase uma commodity, né? É quase como se fosse uma plantação de soja, a produção de carne, de minério. Porque o que a gente tem aqui, cara, a gente tem, na verdade, tirando aquela ideia só do pulmão do mundo, nós temos a biodiversidade incrível aqui que vai acabar afetando futuramente todo o planeta. O planeta se encaminha para passos terríveis que a gente não sabe prever o futuro. Mas certamente passará esse futuro pela preservação da Amazônia. Então a gente tem que ecoar essas comunidades que estão aí com dificuldades, né? Dar voz a elas e cada vez mais ter essa consciência da importância estratégica e financeira para o Brasil, para a gente construir realmente uma nação. Uma palavrinha de finalização, Tiago. Acho que para terminar é agradecer de novo e é isso, vamos filmar mais, vai dar certo. Vamos. Anderson. Aproveitar o momento para agradecer, né? Relembrar todos esses anos de Cine Amazônia que todos nós vivemos e que venham muitos mais anos de Cine Amazônia para a gente registrar essa nossa Amazônia querida e principalmente quem mora embaixo da copa das árvores aqui, que está sobrevivendo, né? E lutando para contar suas histórias aí. E felicidades aí para mais uma edição aí do Cine Amazônia e um abraço a todos. Bom, gente, quem tiver interesse de acompanhar, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais, YouTube, nosso site www.cineamazonia.com.br. Acompanhe a gente no Facebook, enfim, nas redes sociais, no site. Eu acho que a gente está trazendo boas coisas, excelentes filmes para serem exibidos aí na 18ª edição do Cine Amazônia. Chegamos à maioridade, nem acredito direito, porque é muita coisa, é muito trabalho, e a execução do festival de forma virtual é muito diferente do festival de forma presencial, né? Espero que na próxima edição a gente possa estar todo mundo junto, mas de forma presencial. Acho que é isso.
Obrigada a vocês por terem atendido a gente. Super abraço. Valeu. Até mais. Abraço.